Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Esse tema foi retirado do livro As Dores da Alma, do Espírito, Remédio e Psicografia de Francisco de Expedição. De uma aula da série psicológica que tem como tema a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A teimosia é uma forma de rigidez da alma. É um apego obstinado às próprias ideias e opiniões, nunca admitindo opiniões contrárias. E muitos de nós temos como característica, às vezes marcante, a rigidez, a teimosia, a rebeldia, a dureza do coração. E conviver com pessoas que têm essas características da rigidez, que querem ser as donas da verdade, que acreditam que nasceram para ensinar, para salvar o mundo, segundo o remédio é viver relacionamentos insatisfatórios, em que muitas vezes nós não encontramos espaço para expressar as nossas opiniões e ficamos assim confinados, vivenciando relacionamentos que quase sempre estamos ou na postura sempre de professor, aluno, de aprendiz e instrutor. Quando os nossos relacionamentos eles devem ser dinâmicos, em que um complementa o outro na sua diferença. Um que um não sabe, o outro ensina, e vice-versa. Mas os que têm personalidade rígida, às vezes chegam com excesso de desrespeito, não oferecendo oportunidade e um espaço para que se manifeste ali, se apresente a diferença do outro. Se a natureza, ela respeita a nossa singularidade, por que também não devemos respeitar a singularidade, o jeito único de ser de cada pessoa? Mesmo que nós não concordemos com o que o outro fala, com o que o outro pensa, ou com o que o outro faz. Mas, segundo o remédio, mesmo que nos nossos relacionamentos exista a afeição, a simpatia, mas se não existir o respeito mútuo entre duas pessoas, não há como o relacionamento evoluir. Até porque a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, ela está ligada ao nosso desenvolvimento moral, social e intelectual. Ou seja, nós pensamos, nós agimos de acordo com a nossa maturidade espiritual. Tudo que fazemos, tudo que pensamos da melhor forma, fazemos da melhor forma, que esteja de acordo sim com essa maturidade espiritual, que esteja de acordo com as nossas limitações, com as nossas possibilidades, com as nossas condições. As pessoas rígidas, elas também acreditam que elas estão pensando da melhor forma, que elas estão fazendo, o que elas estão fazendo é certo. Elas acreditam, elas pensam dessa forma. Não é nem por maldade, mas ainda por imaturidade. Mas, quando a maturidade chegar, elas terão uma melhor noção. No caso, se nós somos rígidos, nós teremos uma melhor noção do que seja respeito nos relacionamentos. E passaremos a agir conforme esse novo ritmo. Toda
violência verbal, ou seja, violência no corpo. Por trás de todas essas coisas existe um comportamento, uma postura rígida. A pena de morte é uma conduta indutiva, rígida do comportamento humano, porque tenta punir o corpo físico por um delito cometido. E muitos não sabem que não resolve o problema, só transfere essa problemática para outras faixas de vida do mundo espiritual, em que vai, como consequência, o que vai deixar no ser punido a desarmonia e a revolta. Diante de tantas mentes inteligentes que há no mundo, de tantas pessoas inteligentes que detêm um manancial de conhecimento, de informação muito grande, ainda essas mesmas pessoas acabam agindo de forma criminosa. Apenas religiões na nossa casa espírita, diante do conhecimento que nós detemos, das informações, o quanto de nós ainda nós não somos rígidos para com os nossos companheiros, ainda deixamos manifestar a nossa dureza no coração. E temos o conhecimento, sim. Mas ter o conhecimento no intelecto não é a mesma coisa de ter o conhecimento na profundeza de nossas almas. É preciso que desenvolvamos em nós a flexibilidade. Porque se nós continuarmos a tratar as pessoas de forma rígida, de forma tão dura, segundo o remédio pelo nosso padrão vibratório também, nós vamos estar atraindo pessoas que passarão a nos tratar da mesma forma com que a tratamos. E quando não também lá no futuro, passaremos a agir conosco. De tão acostumados que nós estamos a agir com rigidez com as outras pessoas, passaremos a agir conosco também, nessa forma rígida. E quando passamos a agir conosco de forma tão rígida também, Alfred Adler, um psicólogo austríaco, o pai do desenvolvimento do comportamento humano, da teoria do comportamento humano, ele fala o seguinte, que as pessoas rígidas para com si próprias, elas acabam desenvolvendo uma espécie de mecanismo para compensar as suas fraquezas, as limitações e as carências que têm, que guardam no seu íntimo, mas que elas reprovam, que elas aceitam e não querem que os outros saibam, e tentam esconder isso tanto de si como das outras pessoas também. E para esconder isso de si e das outras pessoas, elas acabam usando um tipo de mecanismo compensatório. E esse mecanismo compensatório é através de um comportamento exagerado. A pessoa rígida, ela passa a ter um comportamento exagerado para esconder aquilo de si e das outras pessoas. Como? Aí ele cita alguns exemplos. A pessoa que tem um excesso de pudor, que se veste, que se comporta com muito pudor, de forma, detalhe, ele fala em comportamentos exagerados, de forma muito pudor. Aí ele fala que é para mascarar, para compensar os desejos sexuais reprimidos. Pessoas que agem
com afabilidade exagerada, com doçura exagerada, muito amáveis em exagero, chegando ao ponto, como diz na linguagem popular, de serem assim muito melosas, para esconder a violência contida em seus corações. Excesso de alimentação. E hoje nós estamos num país que caminha para a obesidade. Excesso de alimentação. Para compensar a falta de segurança. A insegurança, para compensar a insegurança que o ser carrega em seu íntimo. Excesso de dominação. Tem pessoas que adoram dominar, que adoram mandar, para compensar a grande fragilidade e a falta de amparo que há no seu íntimo. Então ele conclui que por trás de todo comportamento excessivo, de toda postura excessiva, está uma postura de rigidez. Porque essas circunstâncias de insegurança, de medo, são ocorrências no ser humano. Todo ser humano sente isso. Mas o rígido não aceita, de forma alguma, que ele é assim. Ele não aceita e tenta esconder. Então, por trás de todo comportamento excessivo, existe aí uma postura rígida. Porque ao invés do rígido mudar isso, ele não muda. Ele simplesmente guarda, ele tranca as 7 chaves. Ele não muda porque ele não aceita. E se ele não aceita, não vai ter, ele não abre possibilidades, oportunidades para que ele trabalhe isso. E aí não é de completo que as mentes rígidas são vistas como mentes embaraçosas, que não são rápidas, porque não dão espaço para mudança, para informações. Na questão 908, em O Livro dos Espíritos, os Espíritos vêm falar a Allan Kardec de paixão. O que é paixão? É tudo aquilo que é exagero, tudo aquilo que é excessivo. E o germe da paixão, de cada paixão, foi colocado no ser humano, para que o ser humano vivesse em equilíbrio. Por exemplo, o orgulho. O orgulho é uma paixão. Mas o princípio do orgulho, ele foi colocado no ser humano para que o ser humano desenvolvesse o alto valor, a autoestima. Mas esse alto valor em excesso gerou orgulho, a paixão. Assim, se eu tenho uma predileção por alguma pessoa, isso é muito saudável. Mas se essa predileção, se esse sentimento em relação a essa pessoa chega às raias do exagero, isso já é apego, isso já não é saudável, isso já é uma paixão. Se eu tenho predileção para o lazer, é saudável. Mas se esse lazer é exagerado, já virou ociosidade. Já é uma paixão, já não é mais saudável. A mesma coisa podemos dizer em relação a nossas opiniões, às nossas convicções. Se nós temos um apego exagerado às nossas opiniões, já não é mais saudável. Isso se chama inflexibilidade.
em que eu não abro espaço mais para nada, porque só o meu é que tem valor. Existem pessoas que passam anos e anos e anos e anos de suas vidas presas, rígidas, a forma de comportar, a ideias, a sentimentos negativos, a mágoa, a rancor, não conseguem esquecer, não conseguem perdoar, passam anos e anos e anos assim, nutrindo isso no coração. E quando olham para trás, viu que perdeu uma grande oportunidade, um grande tempo na vida. E isso não só acontece com seres encarnados também, não. Também com espíritos desencarnados, que passam, às vezes, centenas de anos na espiritualidade, acorrentados na rigidez da vingança, do ódio que ainda nutrem no coração e não abrem as portas do coração a novas possibilidades para uma nova reencarnação, porque estão atrelados, porque estão na sua rigidez presos a sentimentos menos dignos. Os estudiosos, eles falam hoje em dia que a mentalidade rígida, elas têm a tendência à psicose. Como não conseguem se adaptar ao mundo, fogem para o seu mundo irreal. Os estudiosos chamam de loucura. Fogem para o mundo irreal no sentido de poderem se adaptar a esse mundo que eles não aceitam. Então, um fator essencial em nossas vidas, para que tenhamos relacionamentos saudáveis, para que vivamos de forma mais equilibrada, um fator essencial, a flexibilidade. Um bambu novinho, ele é flexível. O vento pode tocá-lo, mas ele não quer. Ele é flexível. Ele vai de acordo com o vento. Ele é flexível. Mas o bambu velho, ele é rígido, ele é ressequido, ele é duro. Com a passagem do vento, ele se quebra. Os antigos também, eles davam esse mesmo exemplo da tarântula, que é uma aranha das mais venenosas da sua espécie. A tarântula, quando ela constrói a rede, ela fixa as pontas da rede nos ramos flexíveis das plantas. E quando o vento dá, a rede balança, 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 mas não se parte, não se quebra, não se rompe. Daí os antigos eles costumam falar da seguinte forma: é na flexibilidade que está a firmeza. Quanta sabedoria neste pensamento! É justamente na flexibilidade que está a firmeza e a resistência. É na flexibilidade dos nossos relacionamentos, através da compreensão, através do perdão, através da tolerância, que nós vamos dar resistência aos nossos relacionamentos. É através da flexibilidade para com a vida, para com os acontecimentos, é que vai nos dar a resistência, a força para superar tudo o que vier. Absolutamente tudo. Joana de Ângeles, ela vem nos falar que na base da flexibilidade existe um sentimento também que está nessa base, que é a paciência.
a paciência e a ciência da paz. E ela diz o seguinte, que todas as vezes que nós nos impacientamos diante das pessoas, diante da vida, nós afastamos o problema. Todas as vezes que nós nos impacientamos com alguma pessoa e manifestemos julgamento rígido em relação a ela, é porque nós não estamos vendo a totalidade da situação e da pessoa. Porque para se estabelecer qualquer julgamento em relação a qualquer pessoa, é preciso ter passado por todas as experiências que ela passou. É preciso viver tudo que ela viveu e sentir tudo que ela sentiu, se colocando no lugar dela para poder julgar. Só assim teríamos o mínimo de condição para julgar. Fora isso, fiquemos em nosso lugar. E diante dos acontecimentos da vida, às vezes a vida nos manda provas. E nós, em nossa rebeldia, nós não aceitamos de forma alguma. Com a nossa postura rígida, nós não aceitamos. Mas quando nós temos um olhar amoroso diante dessas circunstâncias da vida, quando a gente olha para trás de tudo o que aconteceu, de todos os acontecimentos, do início ao fim, que no passado nós não tínhamos a maturidade para entender, e que hoje, olhando sob um olhar do amor, compreendemos que tudo o que aconteceu em nossa vida aconteceu da forma que tinha realmente que acontecer. Se nós estamos enfrentando provações, sofrimentos, dificuldade, e que muitas vezes nós somos rígidos ao olhar para todas essas circunstâncias, em nos negar a ser resignados, a vida, às vezes, nos manda certas provações, é claro, de acordo da lei de causa e efeito, em nossa rigidez, porque ela não encontrou uma outra forma de nos ensinar sobre algo muito profundo. Foi a única forma que ela encontrou, pela dureza do nosso coração, para nos fazer dobrar, foi a única forma que ela encontrou de nos ensinar isso. Lembremos-nos de Jesus. Jesus, ele vem sempre nos falar desse olhar de amor que nós deveremos ter para com o outro e para com a vida. E o exemplo de Jesus está tão vivo, séculos e mais séculos se passaram e ele continua ainda tão vivo, porque tudo o que ele fez foi envolvido em nós. É por isso que seu exemplo de vida até hoje nos toca e nos transforma. Então, o amor, segundo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vem nos dizer o seguinte, que o amor, diante de todas as circunstâncias da vida, tudo crê, tudo sofre, tudo suporta e tudo espera.
Diante de uma sociedade que é caracterizada pela ansiedade, ainda somos pessoas que necessitamos urgentemente aprender a esperar. Nós não sabemos esperar. Nós não temos paciência. Se nós estamos vivendo dificuldades nos relacionamentos com pessoas que às vezes são muito difíceis, nós não temos paciência de esperar o outro, que às vezes nos traz problemas. Nós não temos a paciência de esperar a sua transformação. Nós não temos paciência. Mas sob o olhar do amor, que tudo espera, passamos a compreender que toda pessoa tem o seu tempo para amadurecer. E que não adianta pressa naquilo que nós mais desejamos em nosso coração. Não adianta pressa, porque todas as coisas têm o seu tempo de acontecer. E há uma frase na carta de Paulo que diz assim: só restam a fé, a esperança e o amor. Que dentro dessas três coisas, o maior é o amor. A fé. Diante de tantas coisas ruins que acontecem no mundo, não é por falta de religião. Nós temos uma diversidade enorme de religiões. É por falta de religiosidade no amor, de respeito à convicção de cada um. Mas a fé sem o amor vira fanatismo. É por isso que muitas vezes nós existimos guerras. A esperança. É tão bom ter esperança, mas se essa esperança for vinculada ao nosso ego, de esperar alguma coisa que venha nos projetar, é porque ainda nós não entendemos o verdadeiro significado da esperança e do amor. O amor, sim, é o maior de todos, porque nos faz sentir como os verdadeiros filhos de Deus, e por isso muito valorosos. Esse amor que circunda a nossa vida, que nos dá força, nos dá coragem para suportar todas as adversidades, as dificuldades, o sofrimento, as provações, que faz nos compreender e perdoar o outro. E quando formos introjetando aos poucos esse amor em nossos corações, passaremos mais a cada dia a viver mais equilibrados e teremos mais relacionamentos saudáveis. Muito obrigada a todos pela